No capítulo de hoje, Rudá caminhava pela rua, os passos pesados, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados, mas ele mal notava a beleza do crepúsculo. Sua mente estava ocupada demais com as palavras de Edinho, que ecoavam em sua cabeça como um sino funesto. Como assim, ele questionou, a morte de Molina? Pensava Rudá, os olhos fixos no chão, enquanto as mãos tremiam levemente dentro dos bolsos do casaco. Ele decidiu compartilhar suas preocupações com Nau, seu amigo mais próximo e, talvez, o único que poderia entender a complexidade da situação. Encontrou Nau em um bar tranquilo, longe dos olhares curiosos da cidade. O local era pequeno, com mesas de madeira desgastada e um balcão onde garrafas de bebidas reluziam sob a luz amarelada. Não estava sentado em um canto, bebendo uma cerveja gelada, quando Rudá se aproximou. Não, você não vai acreditar no que o Edinho disse hoje, começou Rudá, puxando uma cadeira e sentando-se pesadamente. Seu semblante estava carregado de preocupação, os olhos profundos e sombrios. Ele questionou a morte de Molina, como se tivesse algo errado nisso tudo. Não, sempre o mais cauteloso dos dois, ergueu as sobrancelhas, mas manteve a calma. Ele colocou a garrafa de cerveja sobre a mesa e olhou fixamente para Rudá. Rudá, às vezes as pessoas falam coisas sem pensar, respondeu ele, com uma voz suave, mas firme. Edinho pode estar apenas especulando, tentando entender o que aconteceu. Rudá balançou a cabeça, frustrado. Mas e se ele estiver certo? E se houver algo mais por trás disso tudo? Algo que a gente não está vendo? Sua voz estava carregada de ansiedade, e ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os ainda mais. Não suspirou, percebendo que Rudá estava profundamente perturbado. Se ele está levantando esse tipo de dúvida, é bom ficarmos atentos. Pode ter algo aí que a gente não está vendo, concordou ele, finalmente. Mas não podemos agir por impulso. Precisamos pensar com clareza. Rudá ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Nau. A dúvida plantada por Edinho começava a crescer dentro dele, como uma semente que germinava em solo fértil. Ele sentia que havia mais naquela história do que aparentava, mas não sabia por onde começar a desvendar o mistério. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Diana estava em seu apartamento, sentada à mesa da cozinha, com um caderno aberto à sua frente. Ela rabiscava ideias, tentando organizar seus pensamentos. Sabia que Mércia poderia ser a chave para descobrir mais sobre Voney, mas precisava agir com cuidado. Mércia não era uma mulher fácil de enganar, e qualquer movimento em falso poderia arruinar seus planos. Se eu conseguir puxar assunto com Mércia sem levantar suspeitas, talvez ela me diga algo sobre o Voney, pensou Diana em voz alta, enquanto mordia a ponta da caneta. Ela sabia que precisava ser sutil, mas também determinada. Pegou o celular e começou a ensaiar mentalmente o que diria, imaginando cada possível reação de Mércia. Oi, Mércia, tudo bem? Precisava conversar com você sobre um assunto importante, ensaiou ela, baixinho. Não, isso parece muito direto. Talvez eu deva começar com algo mais casual. Diana suspirou, frustrada consigo mesma. Sabia que cada palavra importava e não podia dar margem para erros. Finalmente, decidiu que faria uma abordagem mais indireta. Ligaria para Mércia e marcaria um encontro casual, como um almoço. Durante a conversa, tentaria puxar o assunto de forma natural, sem levantar suspeitas. É o melhor que posso fazer, pensou ela, enquanto guardava o caderno e se preparava para fazer a ligação.
No restaurante da família, o clima estava tenso. Gael estava atrás do balcão, organizando as garrafas de vinho, quando Robson, o ex-marido de Fátima, entrou pela porta. Ele estava visivelmente irritado, os olhos brilhando com raiva. Sem hesitar, dirigiu-se diretamente a Gael. "Você acha que pode se meter na minha vida e sair impune?" gritou Robson, apontando um dedo acusador para Gael. "Eu não vou deixar isso passar." Gael, surpreso, tentou manter a calma. "Robson, eu não sei do que você está falando. Eu só estou ajudando a Fátima, como um amigo." Mas Robson não estava disposto a ouvir explicações. Ele avançou em direção a Gael, pronto para partir para a agressão física. Foi nesse momento que Hugo, o gerente do restaurante, interveio. Ele segurou o braço de Robson com firmeza, tentando afastá-lo de Gael. "Robson, você não pode vir aqui e causar confusão desse jeito", disse Hugo, com uma voz firme, mas calma. "Isso não vai resolver nada." Robson tentou se soltar, mas Hugo era mais forte. "Eu só quero que esse cara saiba que não pode se meter na minha vida", gritou ele, ainda apontando para Gael. Hugo, mantendo a calma, conduziu Robson para fora do restaurante. "Você precisa se acalmar, Robson. Resolver as coisas assim não vai levar a nada", disse ele, enquanto fechava a porta atrás deles. Dentro do restaurante, Gael respirou fundo, tentando se recompor. Ele sabia que a situação com Robson estava longe de ser resolvida, mas, por enquanto, estava seguro. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Berta estava furiosa. Ela havia descoberto que Sam Lake e Lady, os hóspedes que estavam em sua casa há semanas, estavam envolvidos em atividades suspeitas. Sem hesitar, decidiu que era hora de expulsá-los. "Eu já disse que não quero mais vocês aqui", disse Berta, com uma voz firme e carregada de raiva. "Peguem suas coisas e saiam agora." Sam Lake tentou se explicar, mas Berta não estava disposta a ouvir. "Berta, por favor, a gente não tem para onde ir. Só precisamos de mais um tempo", implorou ele, com um tom de desespero. Mas Berta estava irredutível. "Eu já fui paciente demais. Não vou mais tolerar isso", respondeu ela, cruzando os braços e olhando fixamente para os dois. Lady, percebendo que não havia como convencer Berta, pegou suas coisas em silêncio e puxou Sam Lake para que os dois saíssem. Enquanto caminhavam pela rua, Sam Lake olhou para trás, com um misto de raiva e tristeza. "O que vamos fazer agora?", perguntou ele, em voz baixa. Lady suspirou, segurando a mala com força. "Não sei, mas temos que encontrar um lugar para ficar. E rápido." Enquanto tudo isso acontecia, Molina continuava com seus planos sombrios. Ele havia produzido um vídeo falso de Volney, com a intenção de manipular a percepção de Diana sobre o homem. Com um sorriso maligno, ele enviou o material diretamente para o celular dela. Diana, ao receber o vídeo, ficou perplexa. Ela abriu o arquivo com hesitação, sem saber o que esperar. O que viu a deixou ainda mais confusa. "O que é isso? Isso não pode ser verdade, ou pode?", perguntou-se ela, enquanto assistia ao conteúdo. A dúvida começou a corroer sua confiança, exatamente como Molina planejou. Ela sentiu um frio na espinha, enquanto tentava processar as informações. "O que eu devo fazer agora?", pensou ela, sentindo-se perdida. Luma, por outro lado, estava determinada a avançar em sua investigação sobre os quadros. Ela sabia que havia algo estranho acontecendo, mas não conseguia resolver o mistério sozinha. Decidiu pedir ajuda a Mavi, sua amiga de longa data. "Mavi,
Eu preciso da sua ajuda, disse Luma, com um tom de urgência. Tem algo muito estranho acontecendo com esses quadros, e eu não consigo resolver isso sozinha. Mavi, sempre disposta a ajudar, respondeu prontamente. Claro, Luma. Me diga o que você descobriu até agora. E a gente pode pensar juntas no próximo passo. As duas começaram a analisar as pistas, tentando conectar os pontos. Luma sentia que estava perto de descobrir a verdade, mas sabia que precisava ser cuidadosa. Isso é só o começo, pensou ela, com determinação. Ainda tem muita coisa para vir à tona. Enquanto tudo isso acontecia, Rudá continuava refletindo sobre o comentário de Edinho. A dúvida plantada por ele começava a crescer. E Rudá sentia que havia algo que ele não estava vendo. Será que tem algo que eu não estou vendo? Por que o Edinho questionaria a morte de Molina assim do nada? Pensou ele, enquanto caminhava pelas ruas da cidade. Ele sabia que essa história ainda estava longe de terminar e que precisava descobrir a verdade, não importa o custo. Viola, determinada a provar a inocência de Rudá, decidiu confrontar Filipa. Ela sabia que a portuguesa estava envolvida em algo suspeito e precisava desmascarar sua farsa. Com um plano em mente, ela partiu em direção ao prédio onde Filipa estava escondida. Ao chegar, Viola encontrou Filipa correndo, tentando escapar. Você não vai fugir dessa vez, disse Viola, com determinação. As duas se enfrentaram em um embate tenso e cheio de reviravoltas. No final, o desfecho foi completamente surpreendente, deixando todos chocados. Viola e Rhodes, determinados a descobrir a verdade, decidiram vigiar o prédio onde Antônia e o bebê estavam. Eles sabiam que Filipa voltaria e estavam prontos para capturá-la. Instalaram uma câmera em frente ao prédio e se revezaram na vigia, atentos a qualquer movimento suspeito. Os dias passaram e a câmera continuava captando imagens, até que, em uma madrugada silenciosa, uma figura encapuzada surgiu na tela. É ela, sussurrou Viola, com o coração disparado. O jogo havia mudado. Mavi, após confessar o assassinato de Molina, estava lidando com as consequências de suas ações. Ele descobriu que Mércia havia vendido o resort da família e sentiu-se traído. Você fez isso pelas minhas costas, Mércia. Como pôde? Questionou ele, incrédulo. Mércia tentou justificar sua atitude, mas as palavras dela não foram suficientes para apaziguar a fúria e a dor de Mavi. Ele se viu completamente perdido, traído por sua própria mãe e ameaçado por uma possível longa sentença de prisão. Enquanto isso, Molina, que todos acreditavam estar morto, estava vivo. Ele havia forjado sua própria morte e estava determinado a escapar do país com a fortuna obtida pela venda do resort. Antes de partir, ele decidiu deixar pistas sobre a farsa, apenas para garantir que ninguém o encontrasse tão cedo. Eles acham que eu estou morto, e é assim que vai continuar, disse Molina, enquanto preparava sua fuga. Mas eu vou me certificar de que a verdade só apareça quando eu estiver bem longe daquele. Luma, determinada a ajudar Mavi, permaneceu ao seu lado em todos os momentos. Ela sabia que ele havia cometido erros, mas acreditava que ele tinha um lado bom. Eu não vou te deixar sozinho nisso, Mavi, disse ela, com firmeza. Você pode ter cometido erros, mas eu sei que você tem um lado bom. E é por ele que eu vou lutar. Ela tentou, sem sucesso, convencer Molina a tomar alguma atitude para inocentar Mavi. Você já conseguiu o que queria, Molina. Por que não faz a coisa certa agora? Implorou ela. Mas Molina, frio e calculista, se recusou a ajudar. Apesar de tudo, Mavi tentou se agarrar à pequena esperança deixada por seu advogado. Se tem uma chance, por menor que seja, eu vou lutar por ela, disse ele, com determinação renovada. Não posso desistir agora.
Ele sabia que sua liberdade estava por um fio, mas estava disposto a lutar até o fim. Berta, furiosa com a venda suspeita do resort, decidiu confrontar Mércia. Você fez isso pelas minhas costas, Mércia. Como pôde? Questionou ela, com raiva. Eu e outros sócios perdemos muito dinheiro com essa transação infeliz e sem sentido. Mércia, no entanto, não se deixou intimidar. Eu fiz o que era melhor para todos nós, respondeu ela, com um tom frio. Você não entende agora, mas um dia vai entender. A discussão entre as duas tomou proporções ainda maiores, com Berta ameaçando investigar a transação. Eu vou mandar os meus auditores escrutinarem cada detalhe dessa transação, disse ela, exaltada. Se tiver algo de ilegal, eu desfaço esse negócio e ainda coloco um processo em cima de você. Mércia, no entanto, não se intimidou. Pode mandar investigar o que quiser. Não tenho medo da sua auditoria, respondeu ela, antes de bater o telefone na cara de Berta. Luma, determinada a expor a verdade, descobriu que o suposto magnata europeu, Júlio Zeyer, era na verdade um impostor. Ela confrontou Mércia com a prova irrefutável da farsa. Você está dando um golpe em mim e no Mavi, disse ela, furiosa. Eu não vou deixar isso passar. Mércia tentou se justificar, mas suas palavras pareciam desculpas esfarrapadas. A tensão entre as duas aumentou, e Luma prometeu vigiar cada movimento de Mércia. Eu não vou te deixar enganar a gente de novo, disse ela, com determinação. Viola, seguindo as orientações de Gavião, foi até a Praia do Sossego para encontrar Rudá. No entanto, antes que ele pudesse encontrá-la, ela foi surpreendida por um dos capangas de Molina, que a dopou com clorofórmio e a levou para um local desconhecido. Rudá, ao chegar à praia, não encontrou Viola. Ele sentiu um frio na espinha, sabendo que algo estava errado. Onde ela está? Pensou ele, enquanto olhava ao redor, desesperado. Determinado a encontrar Viola, Rudá sabia que não podia desistir. Ele sabia que o perigo estava próximo, mas estava disposto a enfrentar qualquer coisa para salvar a mulher que amava. Eu vou te encontrar, Viola, prometeu ele, enquanto partia em busca de pistas.